Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, a mais uma aula da nossa EBD. Eu espero que o nosso canal esteja contribuindo para a sua classe. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, cujo título Introdução ao livro do Êxodo. Hoje vamos iniciar o segundo livro da Bíblia. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa aula. O primeiro capítulo traz como título o mesmo título do livro, Êxodo. Vamos verificar o que significa esta palavra. Temos aí à nossa frente a primeira referência do livro, Êxodo capítulo 1 e verso 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Nós colocamos aí em evidência a frase os nomes, porque era este exatamente o título do livro, do segundo livro do Pentateuco na Bíblia hebraica. Lembrando que nós já verificamos nos nossos estudos que os hebreus tinham esse costume de titular os seus livros considerando uma das primeiras frases no primeiro verso da sua Bíblia. Quando do hebraico foi traduzido para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, foi transformado, foi considerado o nome Êxodo, que significa partida ou saída. Meus irmãos, o nome Êxodo, ele foi extraído do raciocínio de que o conteúdo do livro do Êxodo falaria acerca desta redenção, acerca desta saída. Porém, a nossa lição comenta que o título Êxodo é um título insatisfatório quando nós consideramos todo o conteúdo do Êxodo, porque, na verdade, o livro conta muitas histórias e a saída do povo de Israel do Egito é apenas o início do livro, não é o livro em todo o seu conteúdo. Por isso, Êxodo talvez não tenha sido o melhor título para este livro. Porém, esse é o título e assim como nós o conhecemos. Agora vamos ver o subtópico, ou tópico de número 1, data e autoria. Meus irmãos, eu costumo ensinar que qualquer livro da Bíblia, o autor é sempre Deus. Porém, os escritores são homens que foram inspirados por Deus. Tanto os judeus como os cristãos, como o próprio Cristo, considera Moisés como o escritor do Pentateuco. Isso está registrado em Lucas, capítulo 24, verso 44. É Cristo atribuindo o livro da lei, o Êxodo está incluso aqui, como sendo um livro escrito por Moisés. A data do livro do Êxodo está ali entre 1446 a 1406 antes de Cristo, Bem antes ali do nascimento do nosso Senhor. O livro do Êxodo, diferente do livro de Gênesis, que possui muitos personagens em evidência, o livro do Êxodo possui poucos personagens em evidência. Nós temos ali Moisés, nós temos o faraó, nós temos Arão e temos o povo de Israel. Os demais são apenas coadjuvantes nessa história, porque, embora sejam importantes, mas não estão em evidência nesse livro. Meus irmãos, ainda no capítulo 1, agora no tópico 2, o título Antecedentes Históricos, diz assim a nossa lição. O Êxodo recomeça a história dos israelitas, onde o Gênesis a abandonou. O longo período entre José e Moisés fica coberto por dois resumidos versículos, que é o 6 e o 7. E então descreve-se a situação inteiramente nova dos descendentes de Jacó. Meus irmãos, é preciso entender isso daqui claramente para que nós possamos entrar no livro do Êxodo. O livro de Gênesis finaliza com a morte de Jacó e a morte de José. O faraó, que conhecia os dois, também morreu, e o novo faraó, que não conhecia nem José e nem Jacó, passa a ter receio do povo de Israel, porque esses estavam crescendo em grande número, o que trouxe um certo medo para o povo do Egito. Isso está registrado no verso 8 e 9, que diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Vendo esta situação de crescimento do povo hebreu, dos filhos de Israel, então o faraó aumenta a sobrecarga de trabalho dos hebreus, colocando eles em situações de escravidão. Naquela época, um povo só era escravizado quando perdia uma guerra, ou então algumas pessoas que, fugindo do trabalho forçado, ou trabalho pesado, melhor dizendo, decidiam trabalhar nos templos como escravos, como servos no templo. Então esses se ofereciam. Mas no caso do povo hebreu, não. Foi por medo de Faraó que eles acabaram entrando em uma situação de escravidão. Um povo que era livre, que ao entrar dentro do Egito somava mais ou menos ali 70 homens, isso está registrado no verso de número 5, com o passar do tempo cresceu de forma grandiosa. O verso 12 diz isso para nós. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, falando do povo de Israel. E isto considerando que Faraó mandou matar todas as crianças, deu ordem às parteiras para que as meninas ficassem vivas, porém os meninos fossem mortos. Também deu a ordem, depois que descobriu que as parteiras não estavam obedecendo este mandamento, ele deu ordem que pegasse os meninos e jogassem no rio para que morressem afogados. Nessa situação, nasce o grande líder do povo hebreu chamado Moisés. Na época de Moisés, quando eles já estão saindo do Egito, quando Deus os tira com mão forte, a Bíblia Sagrada já diz que sai cerca de 600.000 homens a pé. Então, olha só, uma pequena família de 70 homens, aproximadamente ali umas 300 pessoas num total, sai agora do Egito com 600.000 homens. Só homens eram mais de 500 mil de pessoas. Então, meus irmãos, observe que Deus começou ali a fazer de Israel uma grande e poderosa nação. Dando continuidade ao mesmo tópico, o restante dele fala agora sobre questões de datas que não concordam, que discordam em certos pontos. Meu irmão, se você quiser ser bem minucioso com relação às datas, lhe dou maior força, vá em frente. Porém, não é esse o objetivo aqui da nossa lição e nós não temos também muito tempo para isso. Mas o livro do Êxodo realmente aparece algumas datas para nós que aparentemente se contradizem. E uma das datas mais relevantes que trazem essa contradição é com relação ao tempo que os hebreus permaneceram dentro do Egito. Foram 400 anos, como está registrado em Gênesis e em Atos, ou foi 430 anos, como está registrado em Êxodo e também em Gálatas? Fica aí a questão para nós. Meus irmãos, quando existem aparentes contradições dentro da Bíblia, se levantam muitas pessoas para darem as mais variadas respostas. Porém, existem 3 grupos de pessoas que nós precisamos nos encaixar em um deles. O primeiro grupo de pessoas são os céticos, são aqueles que, de qualquer forma, eles querem encontrar alguma coisa errada na Bíblia. Para esse tipo de referência e as datas que se contradizem, para eles é um prato cheio. Existe o segundo grupo de pessoas que são aqueles cristãos mais extremistas, que eles querem, em tudo tem que ter uma justificativa da Bíblia. Meus irmãos, se não é doutrina, se não é um ensinamento que tem a ver com a salvação, mas são detalhes, eu pessoalmente não me importo tanto. Respeito quem pense o contrário. Eu já penso num terceiro grupo de pessoas que eu acredito que eu faço parte, que são aquele grupo de pessoas que são harmônicas, que procuram harmonizar os textos. Quando a Bíblia diz em umas referências que o povo hebreu ficaram ali 400 anos e outro ficaram ali 430 anos, eu costumo pensar que na verdade o que aconteceu foi que de Jacó
desde antes de ele entrar no Egito, até o tempo que o povo de Israel ficou escravo, ali dá-se 430 anos, de Jacó até o povo permanecer escravo, até a saída da escravidão, 430 anos. Mas do momento após Jacó para a saída da escravidão, se davam ali os 400 anos. Então esses 30 anos ali, com certeza se refere à parte ainda da vida dos patriarcas. Uma grande gama de teólogos concordam com esse raciocínio, que é harmônico para o texto. E é assim que nós devemos pensar. Muitas datas se contradizem dentro desses textos. Porém, irmãos, isso não é o mais importante do livro para nós. O importante é Deus nos deu as suas orientações através do livro de Êxodo, através da figura do povo de Israel. Meus irmãos, ainda no capítulo 1, agora no tópico 3, fala acerca do conteúdo do livro do Êxodo. Acompanhe comigo. A nossa lição traz o conteúdo dividido nessas duas partes. A libertação de Israel, que traz todos esses pontos que estão aí descritos, e a segunda coluna aí que apresenta a segunda divisão do livro, que é Israel no Sinai, também com esses tópicos aí. Meus irmãos, nós não vamos ler cada um deles, que aqui no canal, no vídeo, nós não temos como falar sobre cada um deles. Porém, todo o conteúdo do livro do Êxodo tipifica a nossa vida cristã. Perceba que quando os hebreus saíram de dentro do Egito, eles receberam a nuvem de Deus durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, uma representação típica da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. Quando nós aceitamos a fé e cremos no nome de Jesus, abandonamos o pecado, recebemos a pessoa do Espírito Santo em nós, assim como os hebreus receberam a coluna de nuvem e de fogo. Perceba que a coluna andou com eles em toda a caminhada do deserto. Havia momentos para Israel de grande aflição, mas também de sorriso. Houve momentos ali que houve grandes necessidades, mas também grandes prosperidade. Momentos difíceis, mas também houve muitos milagres na vida de Israel. Perceba que a história dele muito se assemelha à vida da igreja. O povo hebreu tinha um líder, que era Moisés, que muito bem representa os nossos pastores agora na época da graça, que não é fácil liderar a igreja, assim como não foi fácil para Moisés. Não é fácil estar na frente de um povo, assim como não era fácil para Moisés. Meus irmãos, o livro do Êxodo inicia com eles saindo do Egito e recebendo a coluna que representa o Espírito Santo, e finaliza o livro do Êxodo ainda com a presença da nuvem. Olha só, Êxodo 40, o verso 36 em diante diz: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Meus irmãos, o livro do Êxodo começa com a presença do Espírito Santo desde o livramento da escravidão, e quando finaliza o livro, a nuvem ainda está lá. Meu irmão, tenhamos certeza que desde quando aceitamos a fé, a pessoa do Espírito Santo está conosco. E é Ele quem nos guia para caminhar, seja de dia ou seja de noite, o Espírito Santo está conosco. Então, meus irmãos, não tenhamos medo do deserto desta vida, porque a presença do Espírito Santo ainda permanece sobre a igreja. Vamos agora o capítulo de número 2, que traz como título Os Milagres do livro do Êxodo. Meus irmãos, primeiro, o que é milagre?
Milagre é uma intervenção divina de forma sobrenatural, ou seja, são coisas que naturalmente não poderiam acontecer, mas com a intervenção divina sobrenatural acaba acontecendo o que nós chamamos de milagre. E a nossa lição diz assim: os milagres desse livro podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro grupo, acompanhe aí. Milagres que provam aos israelitas que Moisés tinha sido realmente enviado por Deus. Meus irmãos, entre os milagres que provam a autenticidade da missão de Moisés estão: primeiro, transformação da vara em serpente e vice-versa. Isso está em Êxodo 7, do 10 a 12. Também tem o fenômeno da mão de Moisés, que se tornou leprosa repentinamente e foi restaurada em seguida. Êxodo 4, 6 e 7. E tem também o fenômeno da transformação da água em sangue. Meus irmãos, nós não vamos pontuar cada um deles, mas gostaria de fazer menção da primeira. Uma das formas que autenticaram perante os olhos do povo que a chamada de Moisés realmente tinha uma chamada divina foi a questão da vara ter se transformado em uma serpente. Porém, ali acontece uma coisa extraordinária, que é os magos do Egito conseguem fazer o mesmo milagre. E isso, aos meus olhos, é uma coisa muito admirável. Porém, existia um ensino ali em meio aos egípcios que um Deus era superior ao outro quando Deus tinha o poder de engolir o feitiço do outro Deus. E o que foi que o nosso Senhor fez? Fez com que a serpente, que foi transformada da vara de Arão, engolisse as 2 serpentes daqueles cajados dos magos dos egípcios, provando para nós que o nosso Deus é sobre todos os deuses. Meus irmãos, o segundo grupo de milagres que são classificados aqui na nossa lição é o seguinte: o milagre das pragas que caíram sobre o Egito como castigo. Meus irmãos, por mais diferente que possa parecer, mas todas as pragas, exceto a última praga, que é a dos primogênitos, elas poderiam ter ocorrido de forma natural lá no Egito. Porém, existem alguns aspectos que provam para nós que nesse caso das pragas do Egito não foi uma ocorrência natural, e sim uma ação sobrenatural de Deus. Os 4 aspectos são: primeiro, a intensidade, pois foi um fenômeno extremamente severo. Segundo, a aceleração, ou seja, ocorreu num curto período de tempo. Terceiro, o livramento da cidade de Gósen, que era onde os israelitas moravam e não foi atingida por algumas pragas. E por último, a predição de Moisés, ou seja, ele avisava quando a praga ocorreria. Meus irmãos, houve sim ali uma ação sobrenatural de Deus. E uma coisa interessante, irmão, que nós podemos extrair desse texto falando sobre Deus lançar praga para a terra, é que hoje nós estamos vivendo também um momento de praga sobre a terra. O Covid não deixa de ser uma praga sobre a terra. E o propósito de Deus em trazer pragas para a terra é quase sempre o mesmo: trazer arrependimento ao coração dos seres humanos. Assim como Deus jogou as pragas para libertar o seu povo, mas para levar também arrependimento ao povo do Egito, assim Deus está lidando com a nação neste tempo presente para que haja arrependimento sobre a terra e o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, o terceiro grupo de milagre que está classificado aqui na nossa lição é o milagre de proteção e também de providência, que estão listados os seguintes: a travessia do Mar Vermelho, a coluna de nuvem e coluna de fogo, a provisão de água, a provisão de alimento e a entrega dos 10 mandamentos.
Essas são exemplos, né, de milagres, tanto de proteção como também de providências de Deus. Os homens tentam de toda forma negar alguns milagres de Deus. Por exemplo, a passagem pelo Mar Vermelho, costumam dizer que não, na verdade Deus não soprou, que o mar não abriu e que na verdade o período ali era de seca e por isso houve a possibilidade de passar. Mas aí, meu irmão, surge uma pergunta: se era tempo de seca, como que os soldados do Egito morreram afogados? Aí, meu irmão, só nos leva a crer que fosse pelo mar, como a Bíblia diz, é assim que eu creio, ou se fosse por uma seca, não importa. Deus libertou o seu povo com mão forte e através de um grande milagre. Amém. Meus irmãos, entramos agora para o capítulo 3, que o título é As Leis do livro do Êxodo, né? Meus irmãos, as leis deste livro têm pelo menos dois objetivos principais. Primeiro objetivo, regular a conduta ou a convivência entre as pessoas. Praticamente todas as leis já escritas também da época aqui do Êxodo, como por exemplo o Código Sumério, o Código de Hammurabi, esses códigos tão antigos e até mais antigos que os códigos do Êxodo, que os mandamentos de Êxodo, todos eles foram escritos para regular a convivência entre pessoas. Nisso o Êxodo se assimila às demais nações. Porém, o diferencial está no segundo objetivo da lei, que era regular o relacionamento dos redimidos com Deus, ou seja, como o homem deveria se relacionar com Deus. Lembrando que isso só era possível porque Deus decidiu se relacionar com o homem. Então Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu padrões que os homens deveriam seguir para poder manter vivo esse relacionamento entre o homem e Deus. Meus irmãos, não era fácil cumprir a lei que regulava a convivência entre seres humanos, assim como não era fácil conseguir também cumprir as regras e o padrão elevadíssimo da santidade de Deus para esse tipo de relacionamento. Ainda com toda essa situação, os fariseus, os religiosos da época de Jesus conseguiram aumentar ainda mais a dificuldade, criando as tradições. E eu trouxe essa referência para enriquecer a sua aula. Olha só. As leis mais as tradições. No tempo de Jesus, os religiosos enumeravam 613 mandamentos, que é igual ao número de letras do Decálogo, né? O número de letras dos 10 mandamentos no original hebraico. Desses 613, 248 mandamentos eram afirmativos, ou seja, faça isso para agradar a Deus. 365 mandamentos eram negativos, não faça isso e vai agradar a Deus. Meus irmãos, não é fácil obedecer às regras de Deus, não era fácil para os israelitas, assim como não é fácil para nós. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer e a cumprir a vontade do nosso Senhor. Meus irmãos, chegamos no último tópico da nossa lição, o tópico que fala sobre os 10 mandamentos. Vamos conhecê-lo. Nós temos aí, meus irmãos, os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5, com poucas diferenças entre as referências, mas de um modo geral são os mesmos mandamentos. Sugiro aos irmãos que possam lê-los na sua sala de aula. O que nós podemos acrescentar acerca dos 10 mandamentos é o mandamento de número 1 até o mandamento de número 4, ele regulamenta o relacionamento entre o homem e Deus. E supostamente esses 4 mandamentos estavam na primeira tábua dos 10 mandamentos. Na segunda tábua estaria o mandamento de 5 até o 10, que agora regulamenta o relacionamento entre os homens, que é a vivência em sociedade. O final da nossa lição traz para nós as informações acerca
diferentes formas de dividir os 10 mandamentos entre judeus, cristãos e também os católicos. O texto da nossa lição parece um pouco complicado, mas eu trouxe um quadro que vai facilitar o seu entendimento. Acompanhe aí. Meus irmãos, nós temos aí essa primeira coluna aí, que é a verde. Perceba que o primeiro mandamento da parte verde, já na parte roxa, está dividida em 2 mandamentos, ou seja, é um mesmo mandamento que está dividido em 2. Quando você vai lá para baixo, na parte verde, já o 9º e o 10º mandamento equivalem ao 10º mandamento da parte roxa. Meus irmãos, isso quer dizer não que uma forma de dividir o mandamento ou a outra seja a mais correta. Na verdade, a divisão entre cristãos e católicos, nesse ponto aqui, não faz diferença. A questão é, se todos os mandamentos estiverem lá e nenhum tiver sido apagado, então está tudo tranquilo. Não pode apagar mandamento, mas agora dividi-los de forma diferenciadas, isso não tem problema. Ou mudar os mandamentos, isso também seria um grande problema. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe um último quadro aos irmãos que fala sobre a forma como Jesus lidou com o mandamento mosaico. Observe aí. Olha só, irmão, no primeiro ponto aí, Jesus diz, a lei mosaica diz que tem um só Deus. E já o ensino de Jesus chama esse único Deus de nosso Pai. Na lei mosaica, nada de imagens. Jesus disse, formas desnecessárias de adoração. Ponto 3, nada de blasfêmias com o nome de Deus. Já nos ensinos de Jesus, santificado seja o teu nome. O homem é para o sábado. Já em Jesus, o sábado é para o homem. E por aí vai. Meus irmãos, finalizamos aqui a nossa lição. Muito obrigado porque você esteve conosco até este momento. E quero lhe pedir, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho. Dessa forma o YouTube vai sempre lhe avisar assim que postarmos uma nova aula a cada semana. Compartilhe essa aula com aquelas pessoas que não estão indo à escola bíblica dominical ou com outros professores que precisam de subsídio. Desde já, muito obrigado, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até o domingo que vem. A paz do Senhor.